Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, soberano Deus, te agradecemos pelo dia de hoje, agradecemos pelo novo dia que adentramos há poucos minutos. Pedimos, Senhor, que nos continue nos conduzindo, nos guiando pelos teus passos, e pedimos, Senhor, que abençoe mais essa noite de estudos. Pedimos que abra nossas mentes e corações para que possamos tudo compreender daquilo que será falado, e que seja o Espírito Santo falando através do nosso irmão Júnior. Abençoe o Júnior e sua família grandemente. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Muito bem, pessoal. Então, vamos hoje continuar nosso estudo sobre Daniel, capítulo 12. Nós vimos nos nossos últimos encontros sobre a correlação Daniel 12, Apocalipse 10, versos 5 e 6, e o tempo que não iria mais demorar. Sobre o tempo que não haveria mais demora. É interessante nós iniciarmos hoje pegando do último momento que nós falamos no último estudo. E nós podemos ver claramente que nós temos alguns períodos proféticos que estão incluídos nos 2.300 anos, lá de Daniel 8:14 e de Daniel 9:24 e 27. Por exemplo, as 70 semanas, Daniel 9:24. As 7 semanas de Daniel 9:25. As 62 semanas de Daniel 9:25 também. A 70ª semana de Daniel, tão mal interpretada, que inclui os eventos lá do início daquela semana de Daniel 9:26. O meio da semana de Daniel 9:27, não é isso? O final da semana de Daniel 9:27 também. Tudo isso são períodos proféticos. E os 2.300 anos proféticos terminando em Daniel 8:14. Agora, qual é o objetivo de Daniel 8:14? Nós vamos ficar aqui, não, nós vamos avançar um pouco hoje. A linha do tempo de Daniel 8:14 não era prover a data para uma segunda vinda do Senhor Jesus, de forma alguma. O foco da linha profética dos 2.300 dias, anos proféticos, era nos apresentar o celestial, a data do início da justificação do santuário, conforme o que nós vimos há uns dias atrás. Marca aquela mudança do ministério de Cristo e sua passagem para o Hagion, o Santíssimo, lá do Santuário Celestial, chamando a atenção, agora nos últimos dias, para a lei do Altíssimo, os 10 mandamentos, especialmente aquele mandamento que apresenta ele como Criador dos céus e da terra, o dia de descanso. Então, marca esse início aí do grande dia da expiação. Esse é o ponto central deste evento, é a bendita esperança. Ela está relacionada a todas estas coisas, primeiro, que precisam serem anunciadas. Nós não precisamos saber a data, nem a hora da vinda do Senhor Jesus. O que precisamos conhecer são os eventos que marcam essa mudança de ministério para o lugar santíssimo. Então, Daniel 12 enfoca este cenário do tempo do fim em todas as coisas que estão relacionadas aos eventos do tempo do fim, para que o povo dos últimos dias possa perseverar durante o tempo de angústia, do qual fala Daniel 12, verso 1. Então, Daniel 12 vai nos iluminar de forma profética, para que possamos ser pacientes, para que possamos perseverar, para que possamos manter um senso da direção e não sermos levados às cegas. Deus não tem interesse em fazer com que seu povo tenha algum tipo de venda nos olhos, não consiga ver os eventos que estão diante deles. Então, é necessário identificar o verdadeiro povo de Deus, aquele que estará preparado para passar os últimos momentos. E também se identificar o inimigo e suas táticas. A linha do tempo de Daniel 12 vai nos fazer entender todas estas coisas. Você fica pensando, como é que num capítulo apenas de 13 versículos existem tantas coisas assim, escondidas ali, camufladas, mas a palavra diz que os sábios entenderão. Daniel 12 vai nos levar para a crise final, vai nos delinear esses eventos e a ordem destes eventos. Tudo bem? Então, nós temos aqui tempos e temos cronogramas de futuro. Aqui em Daniel 12. Por exemplo, o tempo que as trombetas soam. Tudo na palavra é definido com relação a tempos, aos tempos proféticos. Sobre as trombetas é dito o seguinte, Apocalipse 8:12, que não haveria luz,
numa terça parte do dia e também na terça parte da noite. Ou seja, nós temos um evento de trombeta aqui relacionado a um tempo, terça parte do dia, Apocalipse 8:12. Apocalipse 9, 5 a 10 também fala lá daquela quinta trombeta e diz que ela haveria de ter um tempo de duração de 5 meses. Também Apocalipse 9:15 nos fala que existem anjos que estão preparados para a hora, dia, mês e ano. Então, vejam, são eventos muito específicos, bastante específicos aqui. Outro ponto, as pragas mencionadas em Apocalipse 11, 6 e 16 ainda estão no futuro. Mas Apocalipse 11, verso 3, nos fala de um período de 1260 dias. Também Apocalipse 11, 11 nos fala de um período de 3 dias e meio. E Apocalipse 11, 13 nos fala de um momento específico, quando diz naquela hora. Então, nós vemos que há um entrelaçamento aqui. E os eventos estão relacionados a um cronograma profético previamente definido, diz naquela hora, por exemplo, Apocalipse 11, 13. Apocalipse 13 fala da besta, da cura da ferida mortal, que toda a terra se maravilhou após a cura da ferida mortal. E nós já podemos identificar nas escrituras quando foi esse momento, quando foi esse tempo. Também no verso 5 diz que ela recebe autoridade para agir por 42 meses. E no Apocalipse 17 também nos menciona um tempo, 17:12, quando fala que os 10 reis receberão autoridade por 1 hora com a besta. Nós temos até um estudo sobre isso aqui, 1 hora com a besta, um estudo bem exaustivo sobre isso. Apocalipse 18 também fala lá sobre a Babilônia, diz que em um dia virão as suas pragas, 18:8. Em 1 hora seu julgamento chegou, 18:10. Em 1 hora eles foram consumidos, 18:17. Em 1 hora tudo estará desolado, Apocalipse 18:19. Então, só no capítulo 18 do livro do Apocalipse, que fala sobre a queda da grande Babilônia, nós vemos 4 referências cronológicas de tempo. Em um dia vem as suas pragas, em 1 hora seu julgamento chega, em 1 hora é consumida, em 1 hora ela está desolada. Apocalipse 20 também fala sobre unidade de tempo, quando fala dos 1000 anos, que eles viveram e reinaram com Cristo 1000 anos, e eles não reviveram até que os 1000 anos fossem completados. Então, tudo isso aqui, o livro inteiro do Apocalipse, ele está relacionado com um cronograma previamente estabelecido por Deus. Este é o cronograma, e no livro de Daniel, nós vamos ter um encaixe sobre estes eventos que falam sobre os cronogramas de tempo, os acontecimentos proféticos. Nós vamos fazer essa ligação, porque existe essa ligação. Então, o que acontece? Quando os futuristas, aquela escola futurista de interpretação bíblica lá, dos jesuítas, eles decidiram desviar a atenção do chifre pequeno, de Daniel 7:25, que apresenta a perseguição dos 1260 anos, da supremacia papal, a primeira coisa que eles fizeram foi negar o princípio de ano, esse princípio de ano de interpretação profética. Então, eles fazendo isso, eles colocaram os princípios de interpretação, né, ladeira abaixo, porque começaram a tirar o foco e desconectar a união que existe de Daniel com o livro do Apocalipse. Então, se Satanás pudesse se salvar das consequências da interpretação do princípio de ano, ele com certeza ele poderia atrapalhar o entendimento dos 30 dias de diferença das profecias de Daniel 12, dos 1260 e 1290, e isso também não poderia vinculá-lo a os tempos proféticos de Apocalipse 17 e 18, que nós não falamos. Então é preciso que isso seja deixado da sua devida ordem, para que não haja nenhum tipo de engano. Não haja nenhum tipo de engano nesse entendimento. Por isso que o Senhor Jesus nos diz hoje, Mateus 24, 36, o dia e a hora ninguém sabe. O dia e a hora ninguém sabe, apenas o Pai. Mateus 24, 33, quando você vir todas estas coisas, saiba que está perto. É essa relação que deve existir para o povo de Deus dos últimos dias. O povo de Deus dos últimos dias deve saber aquilo que está perto. E João 5,39 diz, examinais as Escrituras. Quando examinamos Daniel 12, percebemos que as profecias relacionadas não vão nos fornecer dia ou hora da chegada de Jesus, de forma alguma. Não há nenhuma indicação disso, não pode haver nenhuma indicação disso. Pelo contrário, os cronogramas de Daniel 12 vão nos dar um aviso
de algumas coisas. Quais são essas coisas? E tudo isso é uma introdução ainda, né? Coisa interessante. Porque precisa estar bem colocado, nos pilares bem colocados para que não haja erro depois, na frente. O cenário do tempo do fim começou. Isso é um dos avisos que Daniel nos dá. O povo de Deus recebe um sinal de alerta dos eventos que estão acontecendo. Esses avisos estão relacionados ao Apocalipse 13. Outro ponto, os eventos principais estão ali agora, realmente no pontapé, iniciando definitivamente, o povo de Deus pode ter uma certeza daquilo que virá na sequência. As condições políticas que cercarão o povo de Deus na crise final. O povo de Deus vai saber, sim, as coisas que irão acontecer, que estarão acontecendo. Também eles terão certeza de que serão protegidos em meio ao tempo de angústia. Também eles estarão com a sua segurança de salvação dos ímpios assegurada. Eles estarão debaixo do pavilhão do Altíssimo, como diz o Salmo 91. E também eles terão inteligência sobre todos os decretos celestiais, as coisas como devem ocorrer nos céus e na terra. Então, estas são algumas das certezas que os cronogramas de Daniel, capítulo 12, eles nos apresentam. Agora vem uma pergunta, um questionamento. Qual o significado da exortação que nós temos em Daniel, capítulo 12? Qual o significado? Veja, Daniel 12 tem uma terminologia profética, e nós devemos ver lá o sentido no idioma original, entendê-lo hoje nos nossos dias, fazer umas referências cruzadas para ver o que está querendo dizer realmente aquilo ali, e relacionar com Mateus capítulo 24 e com Apocalipse 13. É isso que nós vamos procurar fazer a partir de agora. Então, nós vemos que tudo isso aqui, né, tem que ter uma definição de conteúdo, os conceitos lá que estão em Daniel 12, o que significa cada uma daquelas palavras, e isso vai nos fazer entender, né, a advertência que está em Daniel capítulo 12. Então, nós temos de fazer algumas perguntas para que nós possamos ter respostas satisfatórias dentro do estudo profético de Daniel 12. A primeira pergunta é: qual é a pergunta em Daniel 12? Qual é a pergunta em Daniel 12? A outra pergunta é: qual é a resposta dada por Jesus? Ora, Cristo tem uma resposta sobre Daniel 12. Outro questionamento: qual é a abominação? A abominação desoladora. Outro ponto: o que é a desolação? Qual é essa abominação da desolação em Daniel 12? Existe uma aplicação dupla das profecias? Nós temos um aviso, nós temos um teste, nós temos um julgamento, nós temos uma advertência. Tudo isso nós temos uma relação com Daniel 12, Apocalipse 13 e Mateus capítulo 24. Então, primeiro ponto, a pergunta vem primeiro e a resposta vem depois. Esse é o sentido lógico das coisas. Qual é a pergunta? Veja, pergunta. Os discípulos perguntaram. Os santos que já moravam no céu, eles também perguntaram, eles pediram. Você pode ver em Daniel capítulo 8, verso 13, que diz assim, ó, no 8:13. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do contínuo e da transgressão assoladora? O que é a transgressão assoladora? Para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados. Então os discípulos perguntaram, esses santos aqui, esses seres celestiais, eles também perguntaram, e nós também vamos perguntar. Daniel, nós temos a resposta lá, Daniel capítulo 12, nós temos uma pergunta também em Mateus 24, nós acabamos de falar que os discípulos perguntaram. Então, em Mateus 24:3, nós temos assim, dize-nos, quando serão essas coisas? Essa é a pergunta natural do ser humano. Quando serão essas coisas? E que sinal? Veja, a pergunta é quando, qual é o tempo e qual é o sinal? O sinal que haverá da tua vinda e do fim dos tempos, Mateus 24:3. Quando nós chegamos em Daniel 12, 5 e 6, nós também vemos uma pergunta. E eu, Daniel, olhei e eis que outros dois estavam parados, um deste lado do rio e o outro do outro lado do rio. Quem são esses seres aqui? São os mesmos seres que fazem a pergunta nesse texto que nós acabamos de ler lá em Daniel 8:13. Os mesmos seres que fazem a pergunta em Daniel 8:13 sobre até quando durará a visão do contínuo,
da transgressão assoladora, eles continuam aqui na perspectiva da visão que é apresentada a Daniel, e eles também se apresentam no capítulo 12, na verdade é um termo só, um capítulo só, né? O capítulo 11 e 12 é uma coisa só. E eles perguntam, né? Eles perguntam lá, estão parados, um do lado e outro do rio, e um deles diz ao homem que estava sobre as águas do rio, quando será o fim destas maravilhas? É basicamente a mesma pergunta. E Daniel diz no verso 8 que ouviu e não entendeu. E Daniel também pergunta, qual será o fim destas coisas? Então, nada mais do que natural que os discípulos perguntaram, Mateus 24:3, quando serão estas coisas? E aí, eles perguntam também, né, quando será o fim das maravilhas? Daniel 12, 5 e 6, os seres celestiais também querem saber. E Daniel também pergunta, quando será o fim destas coisas? E nós perguntamos, quanto tempo vai durar até o fim? Daniel perguntou. 500 anos depois, os discípulos também perguntaram, fizeram a mesma pergunta. É a pergunta mais importante que os estudantes das Escrituras de todos os tempos têm a fazer, porque essa é uma pergunta urgente para a última geração. A resposta a essa pergunta nos dá a chave para entender as 3 linhas do tempo de Daniel, capítulo 12. Muito bem, nós vimos a pergunta, agora, qual é a resposta? Qual é a resposta? Quem responde esta indagação, quem pode responder essa indagação, é o próprio Senhor Jesus. Não é homem que pode responder esse questionamento. Então, lá em Daniel 12, fala do homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Esse homem vestido de linho que está sobre as águas do rio é Cristo. E ele responde a pergunta de Daniel. É ele que lhe apresenta as 3 linhas do tempo que estão em Daniel 12. Também lá em Mateus 24, é Cristo também quem responde aos discípulos em Mateus 24. As profecias de Daniel 12 e Mateus 24, elas estão relacionadas. Então nós temos lá a pergunta, mais uma vez, Daniel 12, 6. Quando será o fim destas maravilhas? Mateus 24, 3. Quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? As respostas também estão relacionadas. Daniel 12, 11. Qual é a resposta que é dada lá pelo homem vestido de linho? Desde o momento em que o contínuo, essa palavra sacrifício, ela não existe. Desde o tempo em que o contínuo, desde o momento em que o contínuo é retirado, até a abominação da desolação, haverá 1290 dias. Da mesma forma, Mateus 24, 15, 16. Quando você vir no lugar santo, a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. Veja, quando Cristo aqui fala dessa abominação da desolação, Mateus 24, 15, 16, ele está se referindo ao texto de Daniel 12, 11. Porque é aqui que Daniel fala desse abominável da desolação, especificamente para os últimos dias. Então ele diz que esse abominável da desolação, olha, vamos guardar bem esse ponto. Esse abominável da desolação, que ele é estabelecido quando o contínuo é tirado, ele vai, depois disso, haverá 1290 dias. E Cristo fala que esse abominável da desolação, ele está relacionado a algo que estaria no lugar santo. E ele diz aqui, veja, o autor do Evangelho diz, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Nós precisamos saber o que é essa abominação desoladora e o que é o lugar santo. Não é isso? Precisamos saber o que é o lugar santo e o que é a abominação desoladora. Muito bem. Cristo, de uma maneira muito específica, ele conecta os eventos do livro de Daniel, não é isso? A abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel. Essa abominação da desolação. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Tudo bem. Ele conecta os eventos lá em Daniel com Mateus 24. Ele diz, o abominável da desolação. Então, abominação da desolação, ou transgressão da abominação. Veja, transgressão. Essa palavra está ligada, geralmente é o quê? Transgressão da lei. Aí você vai para Daniel 7:25, haverá de mudar os tempos e a lei, chifre pequeno. Já dá uma indicação bem clara para a gente, o que deve ser. Então, você vai ver essa terminologia, abominação desoladora, abominável da desolação, em Daniel 8:13, você tem lá. Você tem também Daniel 9:27. Você tem Daniel 11:31 e você tem Daniel 12:11. Bem, você tem essas 4 referências aqui desse termo no livro de Daniel.
8:13, 9:27, 11:31, Daniel 12:11. Daniel 12:11. Cada uma dessas referências aqui é uma profecia, não é verdade? E o cumprimento só seria após a época de Daniel. Esse é o primeiro ponto que é pacífico aqui. Agora, esses eventos aqui vão se referir a eventos, a cumprimentos, a fatos históricos diferentes, mas vai usar a mesma terminologia. Então, o que é a abominação da desolação? O que é, ou quem foi a abominação da desolação nos dias dos discípulos? O primeiro ponto é esse. Não posso identificar a abominação da desolação agora, já que Daniel 12 está no contexto de tempo de angústia, não é isso? Se eu não identificar, primeiramente, na época dos discípulos, porque Cristo fala e relaciona essa abominação para os dias dos discípulos também. E eles lá testemunharam o seu cumprimento. Então, o que é a abominação? Vamos lá. Muitos estudantes das Escrituras ignoram aquele que dá a profecia. Para aquele que fala aos seus discípulos, eles ignoram. Ele quem fornece a chave, a passagem das Escrituras. Muitos ignoram as próprias palavras do Senhor e vão se esforçar para construir alguma teoria complicada, para alguma ideia periférica, alguma ideia, né, que não tem sentido, ao invés de se ater àquilo que o próprio Senhor Jesus falou. Então, essa abominação da desolação, está apresentada aqui em Daniel, na visão profética, você também vai ver, né, algo relacionado às profecias. Apocalipse 1, verso 1, fala que a revelação é de Jesus Cristo. A revelação é de Jesus Cristo, ela vem do Pai, para mostrar aos seus servos as coisas que vão acontecer. 500 anos depois, é Cristo quem chama a atenção para isso. É o próprio Senhor quem identifica qual é a abominação. Como? Na passagem paralela de Lucas 21. O texto de Mateus 24, 15, 16, ele é claramente decifrado lá em Lucas 21, verso 20 e verso 21. Então, em Mateus 24 tem, quando você vir no lugar santo, nós vamos saber o que é o lugar santo ainda, quando você vir no lugar santo, a abominação da desolação, aquela lá que falou o profeta Daniel. Aí Lucas registra a mesma passagem. Quando Lucas registra a passagem, ele registra usando outro termo. Com certeza o termo que foi explicado por Cristo. Veja que Mateus, ele coloca aqui, quem lê entende. Isso aqui foi Mateus quem colocou. Porque Mateus não quis explicar. Ele diz, quem lê entenda. E aqui não, Lucas, ele faz questão, como Lucas está escrevendo o seu evangelho para gentios dispersos, ele então faz questão de dar a explicação cuidada pelo próprio Senhor Jesus. Ele diz, quando você vir Jerusalém cercada por exércitos. Então, primeiro ponto aqui. Nós já sabemos o que é a abominação da desolação. A abominação da desolação são exércitos. Veja, a abominação que traz a desolação. A abominação são os exércitos. Veja, estaria também no lugar santo. Isso torna os exércitos em abominação. Né? A abominação, de que falou o profeta Daniel. Agora veja, isso aqui está num contexto de destruição, porque traria desolação, destruição para Jerusalém. Por isso que o sentido diz, saiba que sua destruição, que é desolação, a palavra para desolação é destruição, a mesma coisa. Algo destruído está desolado. Sua destruição chegou. Então, fica muito claro aqui que a abominação da desolação é uma abominação, algo terrível, que vai levar a uma destruição. E isso, Lucas deixa claro, com certeza explicado pelo próprio Senhor Jesus, que seria os exércitos cercando Jerusalém, algo que de fato aconteceu no ano 70. Então, Mateus 24 fala a abominação da desolação, a abominação da destruição. Mateus, Cristo se refere ao inimigo como abominação. Veja, o próprio inimigo em si, este exército que estaria cercando Jerusalém, Cristo chama de abominação. Peraí, um exército em si é uma abominação? O que é que tinha por trás? O que é que havia por trás deste exército? Qual é o sentido deste exército? Qual a representação deste exército? Cristo chama de abominação. Antes de Cristo chamar de abominação, Daniel, já foi revelado a Daniel como sendo abominação também. Olha só.
Então nós temos o significado. E a admoestação, fuja para as montanhas. Olha só. Lucas diz que é destruição. E está relacionado a exércitos de Roma no ano 70. Então, quando a gente faz uma referência cruzada das Escrituras, nós vamos ver isso. A abominação desoladora é Roma. A abominação desoladora é Roma. Desde Daniel, o chifre pequeno, a abominação da desolação e Roma são a mesma coisa. Então, essa abominação desoladora de Mateus e Daniel, como Roma. Primeiro Roma pagã e depois a Roma papal. Então, ele diz aqui, quando essa abominação é estabelecida lá no lugar santo, então eles deveriam fugir. E orar também que a fuga não fosse no sábado. Aí você pergunta a alguém que diz, né, que o sábado é um mandamento judaico, não deve ser observado mais. E por que Jesus ele teve esse cuidado de dizer, olha, daqui a 40 anos, quando vocês forem fugir, se lembrem de orar para não fugir no sábado? Por que será? As pessoas não vão ter resposta satisfatória para isso. Eu já mesmo conversei com algumas pessoas nesse sentido. Então, primeiro aqui a abominação desoladora, ou o sacrilégio desolador, está lá na Reina Valéria, aquela versão hispânica. São os exércitos romanos ameaçando Jerusalém em 66 até 70. Veja que primeiro são ameaças, um cerco, um período de liberação e depois o cerco definitivo. Então essa é a abominação desoladora. E agora nos nossos dias, a abominação desoladora é mais uma vez Roma. De que maneira? Da forma como a Roma age, com a opressão. Tudo bem? Então veja lá, em resumo, Daniel viu a abominação da desolação ser a Roma em sua fase pagã, na destruição de Jerusalém, anos 70. Depois Roma na fase papal, de 538 a 1798. E depois Roma na fase da cura da ferida mortal, no futuro, com as perseguições que, após a cura da ferida mortal, haverão de acontecer, como bem fala o livro do Apocalipse. Então, definido o que é desolação, que é uma ruína, que é uma destruição, nós vemos que Daniel viu 3 desolações específicas também. Nós já falamos delas. Daniel 9, 26 e 27. A destruição do templo em Jerusalém no ano 70. Já estava lá em Daniel. Então, mesmo antes de Cristo falar, eis que vossa casa vos ficará deserta, Daniel 9, 26 e 27 já estava falando da destruição do templo. O homem vestido de linho é Cristo, que estava ali orientando aquela revelação. Daniel 9, 26 e 27. É a primeira desolação. A segunda desolação, abominação desoladora, era a desolação ou perseguição da igreja primitiva, lá dos cristãos na Europa, que foi a primeira supremacia papal, de 538 a 1798. Você vê isso em Daniel 7, 20, 21, 25, Daniel 8, 9 a 13, Daniel 11, 31. E depois você chega na terceira desolação, que é a última desolação, que é a desolação que faz referência lá em Apocalipse 13, que é a supremacia papal número 2, que é do futuro, né? Apocalipse 13, 7, Daniel 11, 41, 44. Então, a supremacia papal número 2, ela será pior do que a número 1, porque ela será não apenas na Europa, como foi no passado, mas no mundo todo. Apocalipse 13 fala disso. Então, a palavra está mostrando aqui, ó. Essa abominação que falou Daniel, que aparece lá em Mateus 24, é a mesma que fala em Daniel 12, 7 e 11. Tudo bem? Roma está nesse contexto aqui, paralelo ao Apocalipse 13. Então, em cada linha profética de Daniel, Roma está presente. Daniel 2, você tem a estátua. E você tem lá pernas de ferro. E Roma é o ferro. Daniel 7, você tem um símbolo lá da besta. Você tem um elemento lá de 4 bestas. E Roma é o chifre pequeno. Daniel 8, você tem lá, né, Daniel 8 falando lá daqueles eventos terríveis, né, daqueles sons lá da buzina. E você tem o chifre pequeno ali. E Roma é a transgressão da desolação. Daniel 11, você tem lá os reis. Você tem lá, né, verso 15 a 45. Roma é a abominação da desolação. E em Daniel 12 você tem novamente a abominação da desolação. Roma está em todo o livro, em todas as partes da profecia de Daniel. Então, cada linha profética dessas, Roma continua até o fim. Roma está presente em Daniel no livro inteiro. Será que Roma também não está presente
no livro do Apocalipse? Claro que está. Então, não dá para entender esses estudos hoje que excluem Roma do contexto profético, principalmente nos dias que nós estamos vivendo agora, né? Tentam criar outros personagens que não têm embasamento bíblico. Nos dias de Cristo, foi o Império Romano que desolou e perseguiu o povo dos santos do Altíssimo. Roma oprimiu os judeus ainda. Roma era quem tinha autoridade para crucificar e crucificou a Cristo, perseguiu os primeiros cristãos. Roma papal perseguiu e desolou a igreja, lá como Daniel 7:25, Apocalipse 12:6, por 1260 anos. Roma papal recebe a ferida mortal em 1698, e quando for curada, ela então será restaurada a esse mesmo poder perseguidor. Em toda a terra, diz a palavra, todas as nações se maravilharão seguindo a besta. Apocalipse 13, verso 3. Então, quando Cristo se refere lá aos discípulos, dando a resposta, ele se relaciona diretamente aos exércitos de Roma, como a abominação da desolação. Hoje, Roma tem exércitos ocultos, são seus agentes ocultos, e também Roma tem exércitos que são exércitos das nações, assim como Clovis, o rei dos francos, cedeu seu exército para o papado naquela época. Roma também terá os seus exércitos físicos devolvidos agora nos últimos dias. Mas Cristo falava de Roma como sendo a abominação e destruição de Jerusalém, que ocorreu no ano 70. Aí o Império Romano cai, é saqueado lá, né, no ano 476, mas na sequência surge a Roma papal. E é sobre esta Roma, é isso, a Roma papal hoje, é a Roma que nós devemos fixar os nossos olhos. Pergunta, já descobrimos, né, a abominação da desolação, que fala desde o tempo em que o contínuo é tirado, até a abominação desoladora haverá 1290 dias. Nós vamos ver ainda o que significam os 1290 dias. Então, Cristo lá, fazendo a relação de Mateus 24:15 com Lucas 21:20, ele vai definir sendo os exércitos de Roma. Por que é isso aqui? Por quê? Cristo está se referindo à Roma pagã, né? Basta fazer o cruzamento aqui com Lucas, nós já vimos. O Império Romano foi sucedido pela Roma papal. Roma, na verdade, quem é o Papa. E você vai lá para Daniel 8:11, e tudo está relacionado à abominação de 538 a 1798. Toda a aplicação do tempo do fim deve ser encaminhada a Roma. É, mais uma vez, aquela famosa frase, todos os caminhos levam a Roma, e realmente, todos os caminhos vão levar a Roma aqui. E Roma papal é que cumpre com a profecia de Daniel 12:11, mas no futuro. Mais no futuro. Não tem como cumprir de outra maneira. Então, a abominação da desolação vai descrever Roma papal, tanto na sua perseguição passada, de 1260 anos, de 538 a 1798, nessa perseguição agora presente, que é no sentido da manipulação de todos os reis da terra, como diz na palavra, receberá o poder quando os 10 reis receberem poder, e também na perseguição futura. Roma devasta Jerusalém no ano 70, devasta os santos por 1260 anos, Daniel 8, e é Roma papal que irá perseguir também o povo dos santos do Altíssimo, como Daniel 12. Tudo bem? Então, Satanás, ele quer fazer o quê? Obscurecer esta verdade, criando certas teorias hoje no meio evangélico em si, futuros pseudo-pregadores, pastores na internet, apontando para coisas que, na verdade, não são, para que o centro da mensagem, que está lá em Apocalipse 13, seja obscurecido. Agora, o outro ponto. Em Mateus 24:3, nós temos uma dupla aplicação profética. O que é dupla aplicação profética? A mesma profecia, ela vai se cumprir de forma dupla, duas vezes. Ela vai se cumprir em dois espaços, dois lapsos temporais diferentes, mas aplicados ao mesmo sujeito, no caso aqui, Roma. Tudo bem? Mateus 24:3 diz, mais uma vez, quando serão estas coisas? E veja, são duas perguntas aqui. Tem muita gente que lê Mateus 24, eu fico olhando às vezes, né? Você vê nesses grupos de Telegram. O pessoal vai lá e fala de Mateus 24, e as pessoas dizem, não, mas Mateus 24 foi só para a época dos judeus, só lá para os judeus, para fugir para as montanhas. As pessoas não, parece que não entendem, está tão claro aqui no verso 3, que os discípulos fizeram duas perguntas e receberam duas respostas. Só que essas duas respostas estão entremeadas, elas não estão separadas. Por exemplo,
destruição de Jerusalém, isso, isso, isso. B, vinda e fim do mundo. Não estão, elas estão misturadas. Então, Cristo não respondeu aos discípulos, né, de forma separada da destruição de Jerusalém depois do grande dia da sua vinda. Ele misturou aqui a descrição dos eventos. Porque se ele tivesse apresentado aos discípulos realmente todos os horrores, as coisas que vão acontecer, ele teria confundido bastante a cabeça deles e eles não teriam suportado. Então ele mistura essa descrição aqui. Quando ele se refere à destruição de Jerusalém, as palavras proféticas, por isso que é o chamado sermão profético, está indo muito além do que aquilo ali que vai acontecer no ano 70. Ele está levando para o grande dia do Senhor. É um símbolo a destruição de Jerusalém. Pegue um livro de história, baixe lá o livro do Flávio Joséfo, Guerra dos Judeus, por exemplo. Guerras Judaicas. Você pode encontrar na internet, você pode pesquisar no Google aí. Se não tiver, eu posso mandar um PDF, eu tenho ele. E você vai ver os eventos que ocorreram por ocasião da destruição de Jerusalém. Sinais, sinais no céu, coisas espantosas, coisas extraordinárias, avisos, coisas tremendas, fome aconteceu, coisas horríveis aconteceram, até a destruição mesmo em si, que são um prelúdio do que também irá acontecer agora nos nossos dias. Então, esse sentido aqui nos apresenta o momento final, que leva agora para os nossos dias. Então, tudo aquilo que está em Mateus 24 não foi apresentado apenas para os discípulos, mas para todos aqueles que vão viver hoje nos nossos últimos dias que nós estamos vivendo. Então, eles fazem uma pergunta dupla. Primeiro, quando sairão estas coisas? Que coisas? Destruição de Jerusalém, verso 3. Quando ocorrerão os sinais da tua vinda e do fim do mundo? Você vê aqui que não é nem dupla, é uma pergunta tripla. Né? As coisas relacionadas à destruição de Jerusalém, os sinais da tua vinda e também as coisas relacionadas ao fim do mundo. E Jesus responde eles também da mesma forma. Da mesma forma. E aí é onde se encontra a questão da abominação desoladora, de que fala Daniel. E a abominação desoladora tanto se aplicou lá para a destruição de Jerusalém, como se aplica agora para os nossos dias. Então você tem 3 eventos históricos aqui. Daniel 9, 26 e 27. Se refere a quê? Destruição de Jerusalém no ano 70. Mas o que é que o inimigo tenta colocar na cabeça das pessoas? Não, tem uma última semana de Daniel. Tem uma última semana de Daniel, que vai ser aí, que ficou, né, em suspense, aguardada, para não sei quando o anticristo vier. O que é isso? É um engano, tirar as pessoas do pensamento, do objetivo que a mensagem foi dada. Esse é o primeiro evento histórico, Daniel 9, 26 e 27. Outro evento histórico, Daniel 8, e lá até o 11, 31. Primeira supremacia papal e suas perseguições na Europa, 1260 anos. Isso é fato histórico. Daniel 2, 7 e 11 também. Tempo do fim, lá no futuro. Cura da ferida mortal, Apocalipse 13. Então, Mateus 24, 15 vai nos apresentar isso. A abominação da desolação, 538, 1798. E também existe uma interpretação secundária, posterior e até mais importante, porque vai levar para a gente para o último dia, o horrível dia, o chamado dia do Senhor, como diz a palavra. Então você tem a interpretação primária, que é essa lá da destruição no ano 70, e tem a interpretação secundária, que é a mais importante, que é agora para os nossos dias. Então, pessoal, nós vivemos na última geração. Então, Mateus 24 tem duplo sentido, destruição de Jerusalém e o fim do mundo. Mas tem pessoas que leem Mateus 24 e não conseguem ver essas coisas. Essa aplicação, agora, secundária, que é a menos importante, é lá do início, lá de 538 a 1798. A aplicação principal no sentido de ser a mais importante, é agora para os nossos dias. Tudo bem? Então, a devastação de Jerusalém foi um símbolo de ruína que também vai acontecer no mundo. E nesta ruína está lá a abominação desoladora. Tanto esteve na primeira aplicação, que é Roma, os exércitos romanos, esteve lá para fazer a... Veja só, o que é que causou? Essa pergunta é muito interessante, essa reflexão é muito importante. O que é que trouxe a destruição de Jerusalém? Mais de 1 milhão de judeus morrendo ali, aquela coisa horrível que aconteceu. Foi causado por quê? Pela abominação desoladora. Claro que por causa do pecado, eles acolheram o pecado e trouxe aquilo. Da mesma forma agora o mundo. O que é que vai trazer uma grande destruição para o mundo? Primeiro ponto, o pecado. Acolheram o pecado e rejeitaram a graça.
Quem que vai, então, cercar o mundo, vamos dizer assim, dominar o mundo e trazer uma grande destruição para o mundo inteiro? A abominação desoladora. Quem que é essa abominação desoladora? Pela segunda vez, Roma. Roma é a abominação desoladora. Nunca deixou de ser. E a profecia diz que também não vai ser diferente agora nos nossos dias. Bem? Então, quando nós entendemos isso, nós vamos para os fatos históricos lá. Em 66, aí, aquela revolta lá contra Roma, ela impera. Aí vem lá o Florus, não é isso? O Gécio Florus, e eles começam, né? Foi o último procurador. E começa a ver aquele massacre lá de gentios, de judeus, aquela coisa toda, o governo desaparece. Primeiro ponto, só coisa rápida aqui. O sistema de governo não teve mais condições de cuidar, de manter uma ordem política. Houve um caos social. Aí vem lá o Céstio Galo, né, tinha sido enviado para a Síria, ele assume o comando da Judéia em 66, no outono de 66, e vai para Jerusalém. E nesse primeiro ponto aqui, em 66, ele começa, né, naquele cerco, né, a tentar penetrar ali no norte do templo, mas ele é repelido. E ele vai embora. Nós sabemos a razão. Ele vai embora, foi chamado lá para Roma, e aí se cumpre o que Cristo havia dito em Mateus 24, 15 a 20. Quando vocês virem Jerusalém e tal, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Ou seja, o cerco se abre e os cristãos têm a oportunidade de fugirem e vão lá para uma região lá da Pérea. A região da Pérea, Pela. Eles se refugiam ali. E passam anos ali ainda, alguns anos, 5, 6 anos, até se cumprir realmente, mais 4 anos, aliás. Então, do ano 66, até o ano 70, Jerusalém não sofre nenhum ataque. Então, o que é que aparentemente acontece ali? Um período de paz. Não é isso? Então, as pessoas imaginam, nossa, tudo vai voltar ao normal. De 66 a 70, 4 anos, ó. Não aconteceu nada. Não teve nenhum ataque, vai tudo voltar ao normal. As pessoas hoje também pensam, né, que tudo vai voltar ao normal. Quando é no ano 70, aí vem o Vespasiano. Vespasiano, ele chega em 67, e ele vai seguir aquele plano lá, né? Ele permitia que as facções lutassem umas contra as outras para se enfraquecer, depois ele dava aquele bote lá. Em 69, ele é proclamado imperador, Vespasiano. Então a Palestina ali estava na mão dos romanos. Aí ele vai enviar o filho dele para fazer os preparativos e capturar Jerusalém. Então Jerusalém é destruída. Logo após o momento que aparentemente estava em paz e segurança. Agora existe outro ponto aqui que nós falamos, que nós precisamos definir. O que é o lugar santo? De Mateus 24, verso 15. E isso aqui é uma coisa muito importante mesmo para esse nosso estudo aqui. Definir o que significa o lugar santo. Quem sabe nós já tenhamos ouvido alguns sermões sobre isso aqui, sobre Mateus 24, mas talvez nós não tenhamos ainda identificado o que significa o lugar santo, porque Cristo fala aqui em Mateus capítulo 24, 15, assim, quando virdes a abominação desoladora no lugar santo, de que falou o profeta Daniel, quando vocês virem no lugar santo a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, é aquele lá que Daniel falou, Mateus diz que quem lê entenda, Lucas 21 nos diz que é Roma, os exércitos romanos, nós já sabemos, quando vocês virem os exércitos romanos no lugar santo, os que estiverem na Judéia fujam para as montanhas, Mateus 4, 15, 16. Pergunta, qual era o lugar santo? Qual era o lugar sagrado? Que os exércitos romanos, não é isso? Os exércitos romanos são a abominação desoladora, que eles iriam permanecer. Então, ele diz aqui que os exércitos romanos iriam permanecer no lugar santo, no lugar sagrado. Então, vejam lá, vamos lá. No ano 66, o Céstio Galo, ele foi lá, penetrou, dizem os registros históricos, lá na parede norte, templo, em Jerusalém. Só que ele não entrou no templo, não conseguiu entrar. Né? Nem no lugar sagrado, nem no lugar santíssimo, muito menos do santuário, não deu certo. Ele começou a cavar lá, rompendo lá a parede, mas não deu certo, ele não entrou no templo, nem no lugar santo, nem no lugar santíssimo. Então, já se afasta a possibilidade que o lugar santo referido aqui em Mateus 24, verso 15, seja o templo, porque ele diz aqui, ele iria estar no lugar santo, né? Então ele iria acampar no lugar santo. Os exércitos de Roma, eles teriam de acampar no lugar santo. Aqui ele não acampou em lugar nenhum, ele estava querendo penetrar no templo, e não deu certo, tudo bem. Então o exército não entra no lugar santo, nem no templo naquela época.
E continua então a pergunta, qual é o lugar santo? Onde eles se plantaram para cumprir Mateus 24:15, conforme a palavra do Senhor Jesus. Lucas 21:20, Jerusalém cercada por exércitos. Lembrando disso, não é isso? Jerusalém cercada por exércitos. Então, cercada por exércitos. Jerusalém cercada. A palavra cercado aqui quer dizer que os romanos cercaram Jerusalém do lado de fora. Então, o lugar sagrado, o lugar santo, estava do lado de fora. Olha só que coisa incrível isso aqui. Então, eles cercaram do lado de fora. Com certeza, Jerusalém tinha muros. Eles cercaram do lado de fora. Então, se eles cercam do lado de fora, e eles estão no lugar santo, ao qual não deveriam estar, eu acho que tem uma versão que diz assim, qual era o lugar sagrado fora de Jerusalém, então? Qual era o lugar sagrado que tinha ali fora, que tinha nos muros? Né? E veja, eles fincaram as bandeiras ali. Sempre que um exército vai e cercava, ele fincava as bandeiras. E nas bandeiras romanas, com certeza, tinham lá os símbolos idolátricos nas bandeiras. Eles cravaram aquelas bandeiras lá no solo ao redor. O solo ao redor da cidade de Jerusalém dos Muros. E isso aqui é o lugar sagrado. E isso ia por vários metros ali, fora dos muros da cidade. Quando isso acontecesse, então, eles deveriam achar lugar pela fuga. E realmente aconteceu no ano 66, o Sérgio Galo vai embora e eles fogem. Tudo bem. Agora, o que exatamente era o solo sagrado? O lugar sagrado fora dos muros da cidade. O que era isso aqui? O lugar sagrado fora dos muros da cidade. O que havia tornado esse lugar sagrado? Então são perguntas que a resposta a essas perguntas vai nos direcionar de uma forma absolutamente segura para entender o que é que Daniel, capítulo 12, está querendo nos dizer agora para os últimos dias, sobre a abominação da desolação, a abominação desoladora. Isso é uma coisa horrível que acontece também agora nos nossos dias, e que está relacionada a Roma. Não é isso mesmo? Então a questão é, o que é o solo sagrado, que está fora dos muros? Vamos lá. Os sacerdotes, na época do templo, nós estudamos bastante esses dias sobre o templo. Os sacerdotes do templo, eles, lá em Jerusalém, eles eram rigorosos observadores do sábado. Isso aí não é dúvida para ninguém. Eles, desde a época de Neemias, você vai ver lá em Neemias, que as pessoas iam vender peixe, parece, nos sábados, aí Neemias deu ordem para trancar. Vamos ver isso aqui, ó. Bom? Vamos ver isso aqui no relato de Neemias. Está aqui. Neemias capítulo 13, verso 19. Veja, verso 15 ao verso 19. Então nós vamos poder entender sobre isso aqui. De onde vem isso aqui? A partir do verso 15 diz assim, Neemias capítulo 13, versículo 15. Naqueles dias, eu vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado. Estava pisando lagar ao sábado, estava trabalhando. E traziam feixes que carregavam sobre os jumentos. Estavam trabalhando nos sábados. Para vender. Também vinhos, para vender uvas, figos, né? Uma feira. E toda espécie de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. Então o pessoal estava respeitando o sábado. Eles estavam fazendo uma feira do dia de sábado. E diz, eu protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também habitavam em Jerusalém os tírios. Esses tírios aqui eram os pescadores, né? Eles traziam peixe também, toda a mercadoria que vendiam no sábado. Vendiam no sábado aos filhos de Judá em Jerusalém. Que coisa! E contendi com os nobres de Judá, lhes disse, que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Olha. Porventura não fizeram vossos pais assim? Veja só esse verso. E não trouxe... Peraí, vamos ler isso aqui com calma. Vamos ler isso aqui com calma e nós vamos juntar isso aqui. Olha, isso aqui é tremendo. Isso aqui é tremendo. Vamos juntar isso aqui com a abominação desoladora que Cristo fala em Mateus, capítulo 24, Lucas 21, que nós já sabemos que é Roma. Bem? Junta aqui. O que é que acontece? Agora veja o que ele disse. A abominação desoladora faz o quê? Destruição. Porque a palavra desoladora é destruir. Agora veja o que é que está por trás da abominação desoladora. Já aqui. Veja o motivo porque Jerusalém foi destruída lá em 586 por Nabucodonosor. Neemias está dizendo. Porventura, verso 18, não fizeram vossos pais assim? O que é que vossos pais fizeram?
Eles estavam profanando o dia de sábado. E não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? Olha, e vós ainda mais acrescentais o ardor de sua ira sobre Israel, profanando o sábado. Neemias está dizendo aqui, olha, vocês sabem por que Jerusalém foi destruída? Vocês estão esquecidos por que Jerusalém foi destruída em 586? E todo mundo foi para o cativeiro, passou 70 anos lá, morreu um monte de gente, essa desgraça toda, essa desolação. Por que vocês não observaram o sábado? Então, você diz uma coisa dessa aqui, as pessoas vão pensar, nossa, que coisa, nossa, que exagero. Não exagero, está dizendo aqui a palavra. Profanaram o sábado, por isso veio essa destruição inteira. Vocês estão fazendo a mesma coisa agora. Verso 19, o que foi que Neemias fez? Sucedeu, pois, que dando já sombra, ou seja, a tardezinha da sexta-feira, o pôr do sol da sexta, como nós fazemos, né, pôr do sol, as portas de Jerusalém, antes do sábado, o que é que Neemias fez? Ordenou que as portas fossem fechadas. Fecha as portas, ninguém entra mais. Mandei que não abrissem até passado o sábado. E pus as portas a alguns dos meus servos, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Pronto. Fechou a porta, ninguém entra mais. Então, Jerusalém está fechada. Jerusalém está fechada. Verso 20. Os negociantes e os vendedores passaram a noite fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Peraí, não está parecendo muito aqui com a abominação desoladora, isso aqui? Os negociantes e os vendedores passaram a noite fora, ali do lado de fora. Não é isso? E ele protesta e diz, por que vocês estão passando a noite de frente do muro? Se outra vez vocês fizerem isso, eu vou prender vocês. Foi isso aqui o que Neemias fez. Neemias, ele que impede, vamos dizer aqui, acontecer uma nova abominação desoladora, porque ele disse que foi isso aqui que levou à destruição de Jerusalém. Aí agora nós temos lá Lucas 21, Mateus 24, Cristo identificando a abominação desoladora com Roma. Olha só, Roma, abominação desoladora, Roma. E aqui está relacionado à profanação do sábado. Agora, o que é que a gente entende? Veja só. Da mesma forma como Neemias fez, os sacerdotes, quando chegavam ali na sexta-feira, eles iam lá nos portões da cidade e não permitiam que ninguém entrasse durante as horas do sábado. Olha, isso aqui de Neemias. Então, o que é que acontece? Só depois ali do pôr do sol, lá, né, primeiro dia da semana, tudo bem. Os vendedores mundanos, como a gente viu, ficavam lá acampando, não é isso? Espalhando a mercadoria, a atenção de quem estava em cima deles, né? Perto dos portões, tudo bem. Para evitar essa distração, o que é que fizeram? Depois disso aqui com Neemias. O solo sagrado do sábado, o solo do templo sagrado do sábado, eles estabeleceram, foi estabelecido uma linha onde os vendedores mundanos que vinham lá não podiam acampar, o que se estendia por vários metros além dos muros. Então eles fizeram, veja, perto dos muros estabeleceram uma linha de separação. Disseram, olha, não acampa aqui não. Vou lhe dar 20 metros ou 30 metros para lá. Vocês acampem para lá. Agora, se acampar mais de 20 metros ou 30 metros para cá, vocês estão num local proibido, porque é um local para dar segurança para vocês não profanarem o sábado, não querer vender para ninguém. Então, quando Cristo fala que os exércitos romanos, olha que coisa tremenda, os exércitos romanos estariam lá, né, no lugar sagrado, é isso que fala aqui na palavra, quando vi Jerusalém cercada de exércitos, aqui, Lucas, e lá em Mateus diz assim, quando vides no lugar santo, a abominação da desolação vai estar no lugar santo. O que é que Cristo estava se referindo aqui? Cristo estava se referindo aos exércitos romanos que iam ficar plantados lá, montando guarda, cercando Jerusalém, sobre aquele espaço, justamente, que era considerado o espaço sagrado, que ninguém podia ficar. Então, eles iam colocar lá os estandartes idólatras, as bandeiras, é isso? E ficar ali, fazendo aquele cerco ali, que levaria à destruição. Então, aquelas bandeiras romanas tinham lá, né, os desenhos lá, o símbolo de Roma. E Roma era a união de quê? De um poder religioso e de um poder civil pagão, já naquela época. A união daquela religião que adorava o sol estava ali, e a autoridade civil. O que é que as bandeiras tinham? Qual era o símbolo das bandeiras de Roma? Elas tinham lá vários símbolos, e um dos símbolos que a bandeira romana tinha também era o símbolo do sol. E o sol simboliza o quê, pessoal? O sol simboliza o dia pagão do sol, que era o dia que era adorado em Roma. Então,
juntando tudo isso aqui, quando Cristo fala, Mateus 24:15, quando eles vissem Roma colocando a sua marca de autoridade ali, no lugar santo, o que é o lugar santo? Eles estavam passando por cima daquilo que simbolizava a santidade do dia do Senhor, do sábado. Como? Colocando um símbolo do dia do sol, acima. Olha que coisa tremenda isso aqui. Era o símbolo do sol de adoração. No solo sagrado do sábado. Então eles saberiam que ali, naquela sequência, seria a hora de fugir da cidade para as montanhas, porque ali era a abominação desoladora. Tudo bem? Nós ficamos por aqui. Guarde esses conceitos, porque eles serão importantíssimos para que nós possamos entender aquilo que vai se seguir agora no próximo estudo de Daniel. A aplicação secundária de Mateus 24:15. Nós vamos ficar por aqui e vamos ver outras coisas mais, esse estudo fantástico de Daniel 12. Tudo bem? Então, que Deus nos abençoe e que nós possamos guardar esses conceitos, essa relação. O que é o lugar santo? O que é o lugar sagrado? Por que esse lugar foi chamado de sagrado? Lembra lá de Neemias? Por que esse lugar foi chamado de sagrado? O que é a abominação da desolação? Está no lugar sagrado, onde não devia estar. Tudo isso tem aplicação para os nossos dias. Então, que Deus nos abençoe, que o nosso Pai Celestial nos dê entendimento, porque quanto mais nós avançarmos, nós vamos ver que revelações importantes estão registradas para nós agora para os últimos dias. Amém?